No vídeo anterior, eu mostrei um defeito apresentado neste receptor, modelo Troyes HD, que na realidade o defeito não era no receptor, e sim na fonte de alimentação. Então agora eu vou mostrar como identificar o defeito e fazer o reparo. Reparem que ela não possui parafusos de fixação da tampa. Ou seja, essa tampa ela é colada, é cola e pressão. Então tem que remover ela com cuidado. Eu vou fazer essa remoção e já volto. Ok, aqui já está a fonte aberta. E a princípio, como que é feito esse teste? A princípio é um teste visual, é uma verificação visual mesmo. Então observa se não tem nenhum componente queimado, preto, até mesmo torrado, alguma trilha rompida, algum cabo nesses cabinhos aqui, por exemplo, esse aqui é o cabo de saída, ali cabo de alimentação, ver se não tem nenhum rompido, algum componente com o terminal solto, uma solda mal feita, enfim. Então é algo visual. Caso não encontre nada, então fazer os testes com o instrumento adequado. A princípio eu já observei um capacitor estufado, esse capacitor verde. É um defeito comum, a causa é ele trabalhar com uma tensão igual ou inferior à tensão de pico do transformador, ou seja, ele tem uma tensão de trabalho, e nesse caso aqui desse capacitor é 16 volts, a tensão de trabalho dele. Então provavelmente ele trabalha com a tensão igual à tensão de pico, que a fonte é 12 volts. Então é uma causa, uma possível causa do defeito. Ok? Eu vou dar uma outra pausa e vou remover esse componente da placa. Aqui está o capacitor, 16 volts, 1000 microfarads. Eu vou fazer o teste para saber o que houve, Provavelmente uma perda de capacitância. Eu vou tentar mostrar esse teste para vocês, ok? Multímetro na escala de capacitância, ou seja, ele realmente apresentou uma queda, uma perda de capacitância. Ele é de 1000, é um capacitor de 1000 microfarads, e ele apresentou aqui 481 microfarads. Aqui é a escala de capacitância, e ele apresentou 481 microfarads, ou seja, uma perda bem grande, para um capacitor de 1000. Não sei se vai dar para enxergar, mas ele é um capacitor de 1000. Então uma perda, caiu aí pela metade a capacitância desse capacitor. Como eu disse que uma das possíveis causas do defeito desse capacitor, o caso dele ter estufado e perder capacitância, é ele trabalhar com uma tensão, ele é 16 volts, tensão de trabalho. Então ele trabalhar com uma tensão igual a 16, ele não pode, ele não pode ser igual, ou seja, ele é 16 volts. Então ele não pode ter a mesma tensão ou inferior à tensão de pico do transformador da fonte, ok? Então existe uma regra básica, que é o seguinte: a tensão eficaz do transformador é 12 volts. Tensão eficaz, ou seja, aquela tensão que o multímetro, o aparelho de medição, mostra no seu display. Mas existe a tensão de pico, que no caso é 16,97 volts. Esse cálculo é feito da seguinte forma: tensão de pico é igual a 12 volts, que é o 12 eficaz, a tensão eficaz do transformador,
vezes raiz quadrada de 2. Vai dar 16,97 volts. Ou tensão de pico, 12 dividido por 0,707, que é o inverso da raiz quadrada de 2, que vai dar o mesmo valor. Então repara que a tensão de pico é quase 17 volts, praticamente 17 volts. Então o capacitor tem 16 volts. Não pode. Ele tem que trabalhar com uma tensão acima. Tem que ser um capacitor que tem uma tensão acima, com uma margem, uma folga, para que ele não venha acontecer isso que aconteceu. Outro detalhe. Essa fonte, ela é de 2 amperes. Corrente nominal 2 amperes. O capacitor é de 1000 microfarads. Então, outra regrinha básica também diz que para cada 1 ampere, né? Para cada 1 ampere, um capacitor de 1000 microfarads de capacitância. Ou seja, se a fonte ela tem uma corrente nominal de 1 ampere, então o capacitor de filtro tem que ser de 1000 microfarads. No caso aqui, como são 2, então para cada 1, 1000. 2, 2000. Como não existe capacitor de 2000 microfarads, comercialmente, né, existe 2200. Então, o correto para essa fonte, que tem uma corrente de saída, né, uma corrente nominal de 2 amperes, o ideal é um capacitor de 2200 microfarads. E atenção, o ideal que seja 25 volts. Então aqui eu já tenho esse capacitor, ele tem 25 volts, 2200 microfarads. Esse é o capacitor correto para colocar na fonte. Um detalhe, para quem de repente quiser trocar, se for o mesmo caso, né, o mesmo defeito, isso aqui é um capacitor eletrolítico. Capacitores eletrolíticos, ele possui polaridade. Diferente de capacitor de poliéster, capacitor de disco, cerâmico, que não tem polaridade. O eletrolítico tem polaridade, mas é fácil identificar. Aqui, ó, temos um sinal de menos, né, um sinal negativo, menos. Onde tiver o terminal que estiver próximo a esse sinal é o terminal negativo, ou o menor. Repara que tem um maior e o outro menor. O menor é o negativo, ok? Outra coisa, nós estamos em fevereiro de 2021. Paguei R$2 nesse capacitor. Ou seja, compensa reparar a fonte do que comprar outra, a não ser que tenha uma em casa. Na placa também tem identificação ali. Existe um sinalzinho de mais aqui na parte inferior. Esse sinalzinho de mais indica onde você vai colocar o terminal positivo. Então, se esse daqui é o terminal negativo, o maior é o terminal positivo. Então, é só... Ali já existem 2 furos, passa os terminais pelos furos e do outro lado solda, ferrinho de solda, estanho, e corta o excesso, né? Pode cortar, depois que já tiver soldado, pode cortar o que sobrou dele, confere se não ficou nem nada encostando em nada, e fechar a fonte, pode ter certeza que vai funcionar normalmente, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem se puder, deixem um joinha, um like, um comentário. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Obrigado.